Fala, doutor João. E aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Daniel. Acho que eu não tô te vendo. E agora você está me vendo já? Ah, agora sim. Tua internet tá boa aí? Tá, a princípio tá direitinho. Conseguiu divulgar alguma coisa? Divulguei. Mandei para a família, mandei para uma Ah, outra legal. página que eu tenho. A Deixa eu ver galera, se eu tô consigo aproveitando a fixar aqui galera o junto. comentário, né? Fixei. Meus amigos meus também aí. Beleza, fixei o comentário lá do nosso assunto de hoje, que é essa experiência nossa aí, né, Daniel? Isso, exatamente, João. Por videochamada, né? Prescrever exercício por videochamada. O vídeo chamada. Não E só prescrever o com exercício, idoso, mas... não só Hã? para com o público da terceira idade, diferente, né? É, De, exatamente. Com a dificuldade é um público, tecnológica, né? exatamente. Uma outra geração aí, né? Nosso público aí tem acima de 70 anos, a grande maioria, né, Daniel? E aí a Exatamente. gente lidou aí com essa grande dificuldade de manter acesa a chama do exercício, né? Como o nosso líder Cláudio Gil aí sempre advogou, né? Para a gente Uhum, alcançar essas pessoas pela tecnologia, né? exatamente. E aí, vamos lá, vamos começar. Acho que a gente está com 12 pessoas, mas a ideia, acho que deve entrar um pouco mais de gente daqui a pouco. Mas acho que você podia se apresentar aí. Bom, Quanto tempo você está lá na Clinimex, cara, já com a gente? desde 2015, Uhum. gostaria de primeiro agradecer o seu convite, né, de Um poder prazer. participar. É a primeira live minha, né? Nunca Ah, fiz, é? apesar de Tá a primeira estreando aí? live, estando aí com Beleza. vocês aí. Uhum. E eu acredito que vai ser um bom bate-papo aí, contar um pouco das nossas experiências, Uhum. das aulas que a gente tem feito online, o nosso público, onde praticamente 80%, cerca de 80%, a gente pode falar que tem acima de 60 anos, e segundo até o próprio órgão mundial da saúde, é considerado idoso, né? E está sendo uma experiência muito gostosa, com grandes desafios e algumas conquistas. Com certeza. Qual foi a maior dificuldade que você viu aí nesse período aí de acessar essa galera? Esse Olha, pessoal mais idoso que precisa tanto do exercício, não para aham, fins de estética, né, Daniel? Mas para prevenir é doenças, né? verdade, é verdade, exatamente. Doutor João, primeiro eu gostaria de até pegar falar alguns pontos do que eu pesquisei, né? E do que já Uhum. tem aí para todo mundo com relação a dados do IBGE, Uhum. onde a gente sabe, segundo o órgão mundial da saúde, acima de 60 anos é o público idoso. E no Brasil, dados de 2008, 2018 do IBGE, tipo, a gente tem mais de 28 milhões de idosos espalhados pelo nosso Brasil. E isso representa cerca de 13% da população sendo idosa, né? Uhum. Isso tende a dobrar, né? Mais para frente. E segundo a PNS, né, a Projeção Nacional da Saúde, Em 10 anos dobra. 17, exatamente, 17,3% com Uhum. limitações funcionais, né? E o público acima de 75 anos, 39,2%, né, no caso, com certa dificuldade com essa limitação funcional. Então, assim, é um público que a gente precisa ter bastante cuidado e veio essa pandemia, né? Antes da pandemia, a gente sabe que eles já, Já tinha a um grau maioria, de inatividade, de exatamente. sedentarismo, né? E além do sedentarismo na atividade, a parte social deles também é um pouco prejudicada. Muitos perderam amigos, muitos têm poucos amigos comparado com outras faixas etárias, né? Uhum. E, foi bem complicado esse início para esse tipo de público. Lembrando aí, E, complementando a Tati, a Tânia, né? Tânia Teves, pode ser? Essa população idosa é também cardíaca, sim, a maioria deles é cardíaco, sim, né?
Lembrando que a maior pandemia do mundo se chama doenças cardiovasculares, né? É a doença que mais mata no Exatamente. mundo, né? Disparadamente são as doenças cardiovasculares. E aí o exercício físico está inserido como Exatamente. prevenção primária, né? Daquelas pessoas que nunca tiveram doença cardiovascular e fazem exercício prevenindo, né? Evitando ter essas doenças. E mesmo aqueles que já tiveram doenças cardiovasculares, o exercício físico atua como uma grande ferramenta terapêutica para evitar novos eventos, né? Trazer melhor qualidade de vida e dentre outros bônus aí, né? Exatamente. E, para quem não sabe, a gente trabalha, né, numa clínica, né, de reabilitação cardíaca, Uhum. a Clinimex, e a grande maioria, né, com hipertensa, diabetes, doenças pulmonares. E Vem quando a um, gente vem fala um disso, conjunto de coisas, né, Daniel? vem Nunca um vi uma conjunto de doença só. coisas, exatamente. E assim, isso que você falou, com certeza, a gente não pode, o exercício por si só, todos já imaginam que vai criar benefícios para esse tipo de público, Uhum. mas importante o público está nos assistindo ter a ciência de que não só a doença, né, que é o que a gente busca, mas também tratar também de outras partes, né, no caso, por exemplo, muitos podem entrar em depressão diante dessa, devido Assim, assim com a esses são os pandemia, bônus, né? né? A gente, Exatamente. a gente usa o exercício físico para prevenir doença cardiovascular e acaba Tem a melhorando parte a social cognição, também. né? Melhora o equilíbrio, Exatamente. melhora a força, melhora vários outros aspectos da Várias saúde, valências, não né? apenas prevenir doença cardiovascular, né? O Perfeito. Guilherme aí falou para a gente, ó, 1,3 bilhão de pessoas no mundo são hipertensas, exatamente. E muitas vezes a recomendação de fazer exercício nem acontece, né? E dentro desse Exatamente. contexto de pandemia, né, Daniel, a gente se viu obrigado a fechar os serviços que funcionam dentro de ambientes fechados, né? E aí a nossa alternativa passou a ser fazer essa orientação por vídeo, né? Videochamada ou chamada de voz mesmo, né? E muitos deles não tinham acesso a essa tecnologia e a gente teve que estimular esse tipo de recurso para justamente não deixá-los sedentários, né? E Uhum. acabar acelerando o processo de doenças crônicas que eles têm, né? Esses pacientes mais idosos que têm mais comorbidades. Além Certo. disso, né, cara, esse público mais idoso e mais doente, ele é mais acometido pela Covid, né, 19. Se esse público pegar a doença, ele tem consequências mais graves dela, né? Então é muito importante que se mantenham ativos para tratar não só a doença que a gente está querendo prevenir, mas sim trazendo melhor saúde mental, né? Trazendo mais força, mais equilíbrio, mais bem-estar, né? De uma forma geral. Uhum. E a grande barreira que a gente viu foi exatamente essa tecnologia. Quais foram as tuas estratégias assim para vencer isso, Daniel? O que eu posso falar para você, João, eu até pensei em algumas situações para falar para vocês, e aí eu resolvi separar em dois aspectos, né? Dois aspectos. Os Aham. desafios que a gente teve diante, quer dizer, que a gente está tendo, né? Porque ainda não acabou. E as nossas conquistas, Uhum. né? Os desafios, eu separei em três partes, né? Que é a parte tecnológica, que é como você bem mencionou. Uhum. Imagina um cliente, o máximo que a gente via eles onde nosso ambiente de trabalho, eles mexendo no celular, vendo vídeos, Uhum. WhatsApp. Porém, você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, a partir de agora você vai ter que ter aula, não mais presencial, mas você vai ter que ter aula online, Uhum. você vai ter que ligar seu WhatsApp ou entrar numa outra plataforma que seria o Zoom, né? Uhum. Através de vídeos que você viu no YouTube e acessar sites, ou seja, 4 plataformas que eles tiveram que aprender. A WhatsApp eles já sabiam, mas assim, é diferente. Você mexer no WhatsApp, conversar com um amigo, ver um vídeo, já está no automático para esse tipo de público. Sim. Agora, eles ter que posicionar o celular numa mesa, né, num móvel da casa, da residência,
ou pedir para algum parente ou para algum acompanhante Uhum. para poder filmá-los, é diferente, né? E na verdade seria o ideal, né, Daniel, para evitar maiores acidentes assim, a gente ter melhor posicionamento de câmera, né, orientação, ajuda com os preços, Exatamente. né? Numa população que às vezes uma garrafa de água cheia fica extremamente difícil, pesada, né? E às vezes Exatamente. ajuda para apoiar aqui, apoiar ali, não perder o equilíbrio, né? Então, Exatamente. essa ajuda do acompanhante, até o estímulo desse acompanhante para mostrar a tecnologia, como é que funciona, né? E ir se acostumando sessão a sessão. Você acha que vai melhorando à medida que as sessões vão acontecendo? A coisa vai melhorando do ponto de vista Com de certeza, com fluidez ali da certeza, tecnologia? com certeza. Uma das conquistas que eu nem separei são essas. Eles conseguem, eles começam a ver que a tecnologia não é nenhum bicho de sete cabeças. Uns já até colocam, já guardaram, parece até que eles botaram lá, rabiscaram no móvel onde é que tem que ficar o celular. E Ah, colocam ali de é? forma. É. Outros que tem uma acompanhante, ela deixa de ser acompanhante e vira nossa assistente, não, óbvio, a gente está observando a aula, Uhum. né, ao vivo, mas ela está ajudando na filmagem, né? A gente até orienta ela, ó, chega um pouquinho mais para a direita, chega um pouquinho mais para a esquerda. A Uhum. gente tem que até valorizar essa galera, Uhum. né? E além de dar força para esse tipo de público, que é são os nossos clientes, eles estão tendo uma força de vontade absurda e estão vendo ganhos também, não é só força de vontade. Eles Uhum. veem que estão dando certo. Então, aí eu vou entrar um pouco dentro da conquista, né? E de relatos de alguns clientes que não preciso citar nomes nenhum, estou falando de uma parte geral. Uhum. E eles relatam que muitos, de forma isolada, agora que teve esse isolamento social, estão fazendo até, isso aí você não vai gostar não, doutor João, mas eles falam que eles estão fazendo mais exercícios em casa do que na Uhum. própria clínica de forma presencial. Por quê? Mais volume, você diz. Exatamente. Eles ficam sentindo que estão, como é que se diz? Lá na clínica tem vários atrativos. Tem os colegas, né, que estão fazendo exercício, então eles conversam demais. Tem a Uhum. gente para eles conversarem. Agora, quando eles estão em casa, é menos gente e mais foco, entendeu? Então, E estão é se mais sentindo muito tempo bem. também, né, Daniel? Acho que Mais eles tempo, ganharam tempo, exatamente. né? Porque não tem tanto deslocamento, não tem tanto compromisso, e aquela falta de Exato. tempo que antes existia por excesso de compromissos, né? Agora não tem tanto mais. Então até tem que Exatamente. se tornar, ficar em casa tem que se tornar atrativo também. E aí esses compromissos em casa, né, se tornam mais viáveis também, certo? Sim, com certeza, doutor João. Né? Com certeza. Deixa eu ver quem foi aqui. É a Cristiane falando que é difícil, mas não é impossível. Ela atende uma de 95 anos. Eu acho que a É. maior dificuldade, além da tecnológica, também é a motivação, né, Daniel? Você já atendeu alguém que falou, não, hoje não dá, essa hora não dá. E Já aí, sim. como é que, E como é que a a distância gente, você consegue contornar uma situação dessa? você quando está com o corpo presente, você olha para a pessoa olha no seu rosto, você tenta convencê-la, ela presencialmente, é difícil de você convencer ela à distância, mas Exatamente. não é impossível, Uhum. né? Então você tem que mostrar para ela um dos outros pontos, positivos, doutor João, né? Uma das nossas conquistas que a gente vê que a maioria está aderindo ao programa, é de que forma? Eles têm que ter a ciência de que todos estão tendo ganhos absurdos, né? Uhum. Fazendo exercício em casa, Sim. mas se condicionando em casa, aquele que pode pensar, pô, casa é muito leve, em casa está muito fraco, mas quando chegar lá na frente, quando a gente poder reabrir, né, novamente o nosso ambiente de trabalho, eles não vão sentir tanto esse retorno, entendeu? Porque Sim. você chegar perto de um condicionamento físico, né, Uhum. comparado com quando eles saíram, é muito bom. E aí quando eles voltarem, eles vão estar mais tranquilos, vão conseguir Mais fazer seus aptos, né? Vão exercícios. estar mais aptos, né? Exatamente, mais Melhor opção. aptos. Exatamente. Eu acho que também nessa fase de exercício em casa, a gente consegue priorizar as valências não aeróbicas, né, Daniel?
A gente consegue priorizar equilíbrio, força, coordenação motora, A própria flexibilidade. flexibilidade, exatamente. Já que a gente tem alguma limitação de aeróbico, né, de exercício aeróbico, porque enfim, fazer dentro de casa alguma coisa aeróbica mais intensa é mais limitado pela dificuldade de espaço, né? Aí a gente fica com as opções de caminhada estacionária, né? Corrida e caminhada estacionária, ou até mesmo a corrida estacionária. Foi a pergunta que a Tânia Teves fez aqui, ó. Exercício aeróbico é realizado durante a aula? Com certeza. Com certeza, Tânia, a gente separou. Na verdade, eu vou contar um segredinho para você. Na verdade, quando estava começando essa pandemia, né, a gente estava sentindo que ia dar problema, que a gente ia ter que se isolar mesmo. A gente tratou de já elaborar uns exercícios, né, e gravar para poder as pessoas terem acesso, né, e a gente estipulou vários exercícios de grau, tipo, da intensidade 1 até a intensidade 4, 5 e 6, separou em membro inferior, membro superior, e pensando no nosso cliente, porque realmente foi o que você falou, doutor João. Na clínica, eles tinham uma esteira, tinham um ciclo de braço, né, os ciclos ergométricos, tinha o esqui, tinha o remo, bicicleta, e agora? O que eles estão em casa? Alguns está certo, tem esteira, tem bicicleta, mas são poucos, né? E de que forma a gente vai ajudar esse cliente, né? Ele que tem hipertensão, né? Diabetes, problemas pulmonares, fora, né, a parte de fortalecimento, que é bem importante, como você já falou também, e de que forma a gente vai fazer, eles vão ter essa conexão, né? Como é que a gente vai se conectar? Então é importante eles terem essa ciência de que é importante o exercício aeróbico, independente de ser um pouco mais chato, mais cansativo mentalmente, mas é importante. Não, sem dúvida é importante, até porque a grande parcela dessa população também tem déficits cognitivos, né? Que são dos mais leves aos mais altos, né? Os mais intensos. Né? E essa ideia da gente se reunir hoje surgiu exatamente no atendimento que a gente fez a um paciente idoso com um grau alto de Alzheimer, né? E que tem uma dificuldade de entendimento também, né? Ele prefere as coisas repetitivas, já é um cara que não gosta de muita inovação, né? Interrompe a aula de uma hora para outra. Né? Exatamente. Então tem toda uma dificuldade de comunicação também. E, cara, dentro desse contexto também de comunicação, eu estava lendo aqui um texto interessante que fala a respeito exatamente do vídeo atendimento como uma grande vantagem, porque nos próximos meses aí a gente vai se ver obrigado a atender de máscara, né? A gente vai usar máscara, o paciente também vai usar máscara. E aí, imagina como é que será a comunicação de duas pessoas de máscara com uma distância de 2 metros, né? 1,5 m, 2 metros. Imagina como é que vai ficar essa comunicação, né? E aí, com isso, esse tipo de videochamada que a gente está fazendo aqui vai ganhar muita ênfase, né? Vai ganhar até prioridade em certos assuntos, porque a gente vai conseguir se falar sem máscara. Exatamente, e a comunicação vai ficar melhor, né? A gente se falando assim desse jeito, né? Porque a gente daqui a pouco vai estar se falando só de máscara. Eu e você também, lá dentro do nosso ambiente e tal, a gente vai se orientar por máscara, né? Vai se falar por máscara. Às vezes mandar uma mensagem de texto vai ser mais eficiente do que eu falar alguma coisa para você de máscara, né? Já pensou nisso? Exatamente. Eu digo que assim, antes até de ter essa pandemia, né? Dependendo da faixa etária, já estavam tendo aulas online, mas não com esse tipo específico, pelo que eu saiba, de público, né? E eu acredito que acaba que depois dessa pandemia a gente não sabe, eu tenho essa percepção que esse tipo de contato veio para ficar mesmo, né? A gente não sabe quantos clientes vão estar seguros, até que ponto eles vão estar seguros de frequentar o ambiente de exercício, exatamente. E esse tipo de plataforma criada ficou muito bom e eles estão aderindo. Então isso aí está sendo bem importante. Sim. Até em casos de, olha, hoje eu não vou poder
comparecer de forma presencial, mas quem sabe eu gostaria de marcar uma aula em determinado horário para não poder passar em branco. Eu me sinto mais seguro com uma supervisão de vocês. E aí tá tudo no esquema. É só relembrar aquele tempo que a gente passou, que é hoje, né? Sim. E a gente poder dar aula. E a De experiência, forma Daniel, segura. de você prescrever exercício para uma pessoa que você não conhece presencialmente, fisicamente. Né? A gente se deparou com essa situação, com alguns clientes que procuraram a gente fez uma teleavaliação, né? Uma teleavaliação bem criteriosa, com um exame físico, um bom questionário de anamnese, uma boa história clínica e logo em seguida a gente fez uma teleavaliação por câmera com a ajuda de um amigo, do cônjuge do paciente, fazendo as filmagens de marcha, de exercício de flexibilidade, de força na frente da câmera, para a gente avaliar qual seria a melhor prescrição de exercício, né? E aí, junto com esses resultados e com a conversa com o educador físico, fisioterapeuta, a gente monta uma prescrição de exercício, né? E aí você já recebe essa avaliação pronta para prescrever um exercício para uma pessoa que você não viu fisicamente, você só viu pela câmera, né? Sim. E aí, como é que você sentiu isso aí? É muito diferente, né? Olha, é bem diferente. Me bateu com a experiência. Eu estou com 35 anos, né? Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência, assim, desde que eu me formei. Desse tipo de aula online, a gente até, eu gostaria de falar, né? É importante você ser humilde nessa hora e falar. A dificuldade também não é só para eles, mas também para nós, né? Porque a gente também tem que se adaptar a esse tipo de situação. E um dos pontos positivos, que também está dentro daquela conquista que eu te falei no início da nosso bate-papo, é o quão a gente está recebendo de forma positiva esses clientes novos e a resposta que eles estão dando para a gente, né? Porque uma coisa é um cliente que já fez exercício com a gente de forma presencial e comprar essa ideia. Outra coisa é um cliente, né, que nunca esteve com a gente de forma presencial e comprar essa ideia, fazer uma teleavaliação e fazer exercício com a gente. Então aí ficou eu e o cliente. Os bastidores, né, ajudam muito. A gente tem foi bem organizado, né? A parte de teleavaliação de vocês médicos, né? Inclusive foi muito bom, bem elaborado por vocês, pelo corpo médico. E para vocês também foi uma grande novidade, né, doutor João? Porque o educador físico, como eu te falei, já tinha aula online. Vocês, teleavaliação, vocês arrebentaram. Então, assim, foi muito bom. E a gente teve acesso a essa resposta desses clientes na avaliação. E o contato com eles pela primeira vez foi muito positivo, a gente trocou bastante ideia, parece até que o cliente já estava entendendo o que é a situação toda, então a princípio eu acho que tem esse entendimento, né? Pô, eu estou numa situação complicada, mas ele também está. Então tudo se entrosou e as aulas têm sido bem positivas, né? Digamos, bem positivas. Tanto a parte cardiorrespiratória como a parte de fortalecimento, a parte que envolve equilíbrio, né, e flexibilidade também no fim da sessão, está sendo bem positivo. E até há relatos de clientes que falam, nossa, antes eu fazia numa academia convencional e eu nunca tive um contato tão positivo assim, mesmo de forma distante, né? Tipo, no atendimento online. E eu estou mais disciplinado, estou interagindo mais, estou sentindo que estou tendo mais ganhos, né? Então, assim, isso é muito positivo para a gente, quando a gente atende um tipo de paciente, a gente não teve um contato presencial e só através... Vai ser até interessante, né? Quando voltar tudo, a gente encontrá-los presencialmente. Vai ser bem curioso. Quero participar da experiência, vai ser engraçado, assim, vai ser bem positivo.
Eu acho que a grande vantagem da teleavaliação e da teleorientação é que a gente aumenta a nossa abrangência, né? Aumenta o alcance para aqueles pacientes que não têm possibilidade de chegar, né, aos Exato. centros fechados, no caso, né? Como é a Clinimex. Mas nesse momento a gente não tem essa opção, né, Daniel? Então a opção desse público que é mais grupo de risco, digamos assim, né? Que fica realmente mais com consequências piores aí se pegar a Covid, esse público vai ficar em casa mais tempo, vai acabar acontecendo de ficarem mais precavidos, né? Tem muito, Uhum. como a Cristiane falou, eles têm muito receio em retornar ao presencial, né? Então a gente vê que essa modalidade à distância veio para ficar, pelo menos por algum tempo. Eu acho que depois ela vai se sustentar ainda, porque vai alcançar pessoas que não têm acesso ao presencial, a esses centros de reabilitação. E eu vejo também uma grande vantagem agora, Daniel, que o paciente agora se empoderou da saúde dele também, né? Porque a gente também está estimulando o automonitoramento, né? Então, lá na clínica a gente fornecia o frequencímetro, né? Agora a gente estimula que ele adquira o próprio para ele se monitorar em casa e passar esses dados para a gente. E assim a gente monitorando a saúde dele, né? Vendo se tem algum dado assim equivocado, errado, que possa incorrer algum risco, ou mesmo se a nossa prescrição de exercício está dentro do apropriado para aquele dado cliente, né? Então a gente fica muito ligado em sintomas, se tolerou bem a sessão, né? Como é que foi o feedback dessa sessão. E outra coisa muito interessante que eu acho, que agora com o horário marcado você com ele, isso meio que força a pessoa, né, a saber que você está monitorando ele, né? Então isso cria um vínculo, um comprometimento, né? Acho que isso também é fundamental para manter a regularidade do exercício, não acho? Sim, concordo plenamente, João. E essa última parte que você falou está dentro da conexão com o exterior, né? Quando a gente parou as nossas atividades, esses clientes, imagina o idoso fazendo exercício com vários grupos de amigos na própria clínica, com a nossa presença, ter que se recrutar em casa e perder esse contato. Então, para eles, cada ligação é como se fosse um amigo ou um parente ligando, né? Outro dia mesmo eu recebi uma ligação fora até do meu dia de trabalho, do meu horário de trabalho, e atendi com o maior prazer, porque eu vi que a pessoa estava querendo um contato, né? Um carinho. E para eles é importante, eles já criam isso como rotina, como um Sim. compromisso, entendeu? E Uhum. como você bem falou, eles vão voltar com certeza mais espertos com relação a esse lance dos dados de frequência cardíaca, de pressão arterial, né? Uhum. Vão se conhecer mais, né? Vão Uhum. se conhecer mais e essa troca nossa com eles vai ser bem melhor do que Sim. anteriormente, com certeza. Tem pontos positivos para a gente tirar dessa parada, óbvio que muitos, né, a gente não gostaria de ter passado por isso, Uhum. mas a gente tem que ser bem positivo, tem que pensar nos pontos positivos dessa parada aí. Essa questão do isolamento, né, isso conta muito nessa população, né, que às vezes não tem a gama de amigos, né, de uma pessoa mais jovem. Então, o contato com pessoas mais jovens também, né, que estão prescrevendo exercício, também vai ter um grande impacto aí na saúde como um todo, né. A gente tem recomendado mais aparelho de pressão e balança e frequencímetro, né, Daniel? Sim, sim. Né? Alguns não possuem em casa, não têm condições de ter em casa, né? Uhum. Aparelho de pressão e frequencímetro, mas alguns até compraram, aderiram. Imagina, lá na clínica eles não tinham essa preocupação, agora estão tendo. Eles compraram Uhum. aparelho de pressão, o Parede. próprio o relógio para o frequencímetro, um frequencímetro também, né? O cinto. Uhum. E, e outros, óbvio, que não tem condições de ter esse tipo de instrumento, mas que a gente tem E, os devidos cuidados. cara, outra grande dificuldade é sobre os equipamentos, né, que estão em casa, que tem em Sim. casa, né? Então, para fazer exercício, como é que se adapta ali? O que que ele tem em casa para os exercícios que você quer prescrever? Como é que você É. usa essa estratégia? Então, eu acho que o importante nessa hora é o profissional, né, de educação física
ter uma criatividade, né? O profissional que está lidando com o cliente ter uma boa criatividade. Então, assim, outro dia mesmo, eu fui até gravar um vídeo para um cliente e seria um exercício de escadinha. Você simplesmente vai subir uma escada, vai descer uma escada. Eu separei uns livros grandes que eu tenho aqui em casa, perguntei se ele tinha livros grandes, e ele me relatou que tinha livros grandes. Eu empilhei eles, né, botei eles empilhados, e pedi para ele segurar numa parte, numa mesa, e pedi para ele subir e descer, com a postura adequada. Tudo a gente tem que trabalhar com o que ele tem, né? A gente não pode chegar e falar, você não tem, então vamos pular. Não, vamos pensar no que pode ser feito, né? Por exemplo, uma remada alta, para quem não conhece a remada alta, é um exercício que você segura na academia, um aparelho onde você segura num implemento, onde você puxa para cima e desce, né? Ficando em pé o exercício, você puxa e volta. A gente está fazendo isso com aquelas sacolas de supermercado. Coloca arroz, coloca garrafa d'água, tudo que você tiver até atingir um peso onde ele aguente a fazer o exercício de forma confortável e também gere um mínimo de intensidade. E o cliente vai fazendo o tipo de exercício, né? Os halteres a gente costuma usar com quilos de alimento, com garrafas d'água também, ou de refrigerante, se tiver, espero que não seja refrigerante, né? Mas Exatamente. pode ser. Aliás, Se tiver... esse é um excelente momento para melhorar a alimentação, né, Daniel? Exatamente. Então, já que vai ficar em casa, né, que compre coisas boas, né, para se alimentar melhor, né? Otimizar a alimentação, restringir o número de calorias que come, né, para não ganhar peso, né, e reduzir a bebida alcoólica, né, e cessar o cigarro também é uma coisa boa, porque você já vai estar em casa mesmo, não pode sair, e aí evitar, né, diminuir a quantidade de cigarro que fuma, ou até parar, né? Então, essas intervenções são todas em prol da saúde. E a gente leva dicas de saúde também, né, Daniel? Não é só o exercício em si. Sim. Né? Então, a gente está preocupado com a saúde mental deles. Fizemos vários vídeos de orientação de saúde mental. Né? As entradas de médico também orientam a alimentação, o que está comendo, como é que está, né? O que pode comer melhor. E o estímulo à balança para a gente monitorar o peso deles, né, também. Né? A gente tem muito cardiopata que toma diurético, que a gente precisa saber se está bem compensado do ponto de vista hídrico, né? A quantidade de água no corpo, a quantidade que entra, a quantidade que sai, quantidade de peso, né, que ganha de uma semana para outra. Então, todo esse monitoramento aí é um ganho para a saúde que não tem propriamente um exercício, né? É só o exercício físico envolvido nisso. Exatamente, doutor João. Eles têm que criar novos hábitos, como você mesmo mencionou. É importante esses novos hábitos. Esses clientes, a gente tem procurado passar para eles dicas, como você também bem mencionou. Além disso, tudo que você falou, também as dicas posturais também, que são importantes. Porque o que acontece? Com o isolamento, é importante citar para o público que está vendo a gente, né, no Instagram, é que muitos começam a fazerem atividades da vida diária, né? Como limpar a casa, né? Não tem mais aquela pessoa que vai limpa a sua casa. Cozinhar, lavar a louça, e fora outras situações, você tem que abaixar mais, fazer tudo mais, né? Então, assim, muitos estão sem empregado, né? Estão sem diarista. Exatamente, estão sem diarista. Então, com essa orientação que a gente tem passado, de dicas, né, de orientações, a gente tem essa preocupação para que eles não saiam tão prejudicados, né, depois desse isolamento. E um comentário até que eu estou vendo aqui, do Oscar Matos. Doutor João, boa tarde. Sou amigo do professor Daniel Oscar. Eu pergunto se o paciente, em especial idoso, vai voltar para a clínica sem medo, se não vai haver alguma acomodação. Olha, o que a gente espera, Oscar, se o doutor João me permitir responder essa pergunta, é que, primeiro, a gente só vai voltar quando tiver um máximo de segurança, né, doutor João? Isso. A gente não vai voltar com nenhum tipo de desconfiança
por parte né, quando a gente fala em saúde, a gente só vai voltar quando a gente estiver 100% seguro de que aqueles nossos pacientes não vão correr risco. Então, pensando nessa lógica, a gente espera que eles não tenham nenhum medo, mas a gente vai entender esse receio deles e para isso a gente vai dar o suporte suficiente. E até como mesmo a gente falou aí no nosso bate-papo, essa plataforma, essa aula online veio para ficar e alguns vão precisar disso por mais tempo, sem sombra de dúvida. E a acomodação, a gente espera que ninguém se acomode, né? Eu acho que todo mundo, ninguém vai voltar 100% seguro, vão ter receios, e a gente espera que não haja uma acomodação por parte dos nossos clientes. Eles não acham que está tudo Inclusive 100%. tem vários assistindo aí, Daniel. Já mandaram alguns hoje para a gente aí. Um abraço para todos. Eu estou olhando mais, me concentrando mais aqui na conversa, isso. Mas não tô conseguindo ver muito o que a galera está falando, mas pode me... Mas olha só, deixa eu complementar aí você, tá? O paciente idoso e cardiopata é acomodado por si só, tá? Porque ele já tem o receio da doença dele, né? Ele já tem o receio de que o exercício vai ser demais, de que ele vai se machucar, de que pode fazer mal para o coração, né? Quando, na verdade, a gente tem que conscientizar ele, olha, exercício tem que ser bem orientado para você e ele vai ser muito benéfico, não só para o coração, mas para várias outras partes do seu corpo, né? Para a sua saúde em geral. E é importante saber prescrever, né? E colher esse feedback, fazer uma próxima sessão, porque o benefício do exercício dura pouco tempo, né? Dura poucas horas, certo? Até 24, 48 horas, né? Dependendo do tipo de exercício que você faz. Então, você tem que renovar a dose para você ir ganhando mesmo o benefício dele, né? A regularidade do exercício é que traz o benefício no final das contas, né? Com certeza. Então, essa regularidade é que a gente tem que ir cada vez mais motivando para se manter regular e progressivamente mais, né? No momento de pandemia, a gente não está recomendando exercícios de alta intensidade, né? Que seria aqueles exercícios que fica difícil a conversa, né? Durante o exercício. Então, aquele exercício que até dá para conversar, bater um papo, completar uma boa frase, essa é a intensidade de exercício apropriada para esse momento. Basicamente manter o condicionamento físico, né, doutor João? Manter o condicionamento físico ou com algum ganho não aeróbico, como a gente já falou aqui, né? Ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de postura, né? Um pouco mais de coordenação. Isso aí também não faz mal nenhum, pelo contrário, até melhora a saúde, até para melhorar a parte aeróbica depois, né? Que o exercício aeróbico puder ser feito com mais tranquilidade ao ar livre ou com mais intensidade também, né? A Tânia perguntou qual o tempo de duração da aula, Daniel? Então, Tânia, o que acontece? A gente separou por horários, né? A gente tem diversos clientes para atender em cada dia, né? Então, assim, a gente procura fazer alguns... tem certas dificuldades para poder manusear com a tecnologia, são impacientes. Então, é importante a gente, primeiro de tudo, tirar as dúvidas. Primeiro, o que você está de dúvida nos exercícios que você faz? Tem algum que você queira tirar dúvida com a gente? A gente gostaria de ver os exercícios. Porque no começo, Tânia, a gente foi passando aos poucos. A gente não começou já com 12 exercícios. A gente foi passando 5 exercícios. Só que quando você tem 12 exercícios, para você atender todo mundo um dia inteiro, fica um pouco complicado, né? Então, o que a gente procura fazer é priorizar alguns que a gente vê que eles têm mais dificuldade. As execuções são um pouco mais complexas, então a gente chama atenção disso. E alguns são mais safos e a gente consegue atingir um tempo bom de aula. Existem aulas de 50 minutos, existem aulas de 30 minutos, existem aulas de 20 minutos. Depende do que a gente sente. O profissional tem que ter aquele feeling, né? E tem que saber com quem você está falando. Às vezes o cliente que você está lidando ali é um cliente que também não quer ficar o tempo todo. Vou dar um exemplo meu, tem clientes que falam assim, eu prefiro fazer uma série de cada exercício, e aí você vê se está tudo ok. Se estiver tudo ok, beleza. E aí ele faz com calma, eu oriento ele, a postura, a execução. E aí, passada essa série de cada exercício, vamos supor 10 exercícios, uma série de cada, de 8 a 6 a 8 repetições,
a gente mata a aula ali e quando ele termina, ele fala, ó, finalizei, com calma, tranquilo, se ele tiver alguma dúvida, ele está aberto a tirar comigo em qualquer momento do dia. Isso, lembrando que o Sem dúvida. atendimento não acontece só aí, né, Daniel? A gente tem uma equipe de enfermagem, temos uma equipe médica e temos uma equipe Multidisciplinar, né? multidisciplinar. Então a enfermagem tem toda uma função de informação, de conscientização, né, de suporte. A equipe médica tem toda uma função de monitoramento, né, de tirar dúvidas, né, orientações de alimentação, como é que está controlando o peso, se está tomando a medicação certinha, se precisa de algum suporte médico quanto à medicação, se tem alguma lesão nova, se caiu da cama, enfim, tudo isso aí a gente está nesses suportes, né? Ou até mesmo se algum Exatamente. familiar adoeceu, quais são as orientações que tem que dar, que tem que tomar, né? A gente, por ser médicos mais próximos e dos pacientes, né, por estarmos várias vezes por semana, aliás, foi uma pergunta aqui. Quantas aulas por semana? Depende da sua disponibilidade. Mas a gente procura focar naquele mínimo de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, né? E 2 a 3 vezes por semana de exercício de fortalecimento muscular. Mas. Lembrando que cliente tem liberdade de fazer. Tem cliente que a gente separou por membro superior, membro inferior, Uhum. ou alguns até pela grau de intensidade. Para ele, a gente sente que é muito fraquinho, até por mais que seja fortalecimento. A gente sabe que necessita daquelas 48 horas de descanso do músculo, mas o exercício em casa, às vezes, é muito menos intenso. Então, a gente não se preocupa com relação a ele fazer todos os dias. E alguns fazem todos os dias, realmente, os exercícios de fortalecimento, tendo que 3 vezes na semana, ou 2, conforme você falou, a gente está tendo um contato, né, mais específico, podendo tirar as dúvidas, poder participar desse momento com aquele cliente. Isso, eu acho que todos esses contatos também fortalecem o vínculo, né, Daniel? E aumentam o comprometimento, né? Não só da equipe com o cliente, mas do cliente com o programa de exercício, né? Com a regularidade do exercício deles, né? A gente sabe que exercício é uma ferramenta fantástica, que ela previne várias doenças, trata várias doenças e ainda traz vários bônus funcionais de qualidade de vida, né? Mas tem que fazer, se não fizer também não vem benefício nenhum, não é verdade? Exatamente, doutor João. E eles têm essa consciência, né, que ficar em casa no momento é o mais importante, Uhum. né? Não é recomendado fazer exercício na rua. Então, assim, neste momento, o mais importante, o mais seguro é fazer exercício em casa. E eu sei que tem muitos que não têm condições, né, mas não tem problema, faz atividade do dia a dia em casa, né? Uhum. E os que têm condições, graças a Deus, estão com cada um com o seu responsável, né, tendo uma boa orientação. E as plataformas, né, que a gente criou estão aí para ajudar, né? Como você bem mencionou, o cuidado médico, né? O médico entra no primeiro contato com o cliente, poder ver como é que foi o dia da pessoa, até antes, né, do exercício. Então, aquele cliente que já fez exercício depois, como é que foi o exercício? Uhum. Já tem os dados do passado dele. Então, cada cliente hoje em dia tem uma espécie de ficha, mesmo que seja online, Uhum. né? E isso vai ajudar muita gente lá na frente. Isso, Quando for no vale lembrar, presencial. né, Daniel, que para o saudável, as aulas online, que são para muita gente, como essas que acontecem no Instagram, né, elas não são específicas, né? E a nossa população idosa tem múltiplas morbidades, múltiplas limitações, né? Que requer uma individualização da série de exercícios que outros públicos mais saudáveis talvez não precisem tanto, né? Então a gente tem todo um cuidado para o exercício não trazer nenhum mal, não trazer nenhuma lesão, né? Não trazer nenhum mal para o coração, não passar da Exatamente. intensidade. Né? E o exercício é uma experiência prazerosa, agradável, desafiadora, motivante, né? Para que ele possa fazer a próxima sessão, e a próxima sessão, e a próxima sessão. A gente não está com o objetivo de performance, né? A gente está com o objetivo de saúde, de tratar doença, de prevenir doença, né? De trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa, né? Exatamente, João. O que eu ia complementar anteriormente é que exercício é uma ferramenta tão legal que um pouquinho já faz a diferença. Um pouquinho mais é um pouco melhor.
e um pouquinho mais ainda, melhor ainda. E a gente não sabe ainda qual é a dose que faz mal, né? Porque ainda não está muito certo se exercício demais, se o exagerado faz mal, né? A gente não vê isso pelas evidências que a gente tem disponíveis. Então, mas no momento o recomendado é exercício até moderado, né? Aquele que dá ainda para conversar, que é prazeroso, que não é tão desgastante assim. E é assim que a gente tem lidado lá na Clinimex, com cada um com seus desafios, né? Exato, João. Como você bem mesmo mencionou, eu penso sempre o seguinte: aquela pessoa que não tem condições de fazer, são mais sedentárias, que nunca tiveram essa experiência. Primeiro que não é importante passar para esse público que não existe idade para começar. É óbvio que seria importante se ela tivesse Perfeito. desde Ótimo sempre fazendo ponto. exercício, mas se a pessoa já tem uma certa idade, não fique com vergonha, não fique com receio, desde que você tenha um bom acompanhamento, né? Uhum. E não existe receio para começar. Comece uma vez que seja, é melhor do que zero, duas é melhor que uma, três é melhor que duas e uma, e por aí vai. Né? E desde Isso. que, como a gente está distante, não tem o nosso contato presencial, nós todos estamos cientes que a gente não vai exigir, depois de uma teleavaliação, a gente não vai chegar no seu pico máximo, onde de uma forma presencial, de repente, a gente chegaria próximo disso. A gente vai Isso. ter todo um cuidado, é importante todos os profissionais terem um cuidado, que a gente está distante deles, então a gente tem que ter como você falou, uma situação que seja prazerosa, de uma mesma forma segura, Isso. para que os clientes possam continuar com a gente e, né, gostar, querer cada vez mais continuarem fazendo exercício. E usufruir desses benefícios que o exercício traz para a saúde, né? Retardando a Exato. progressão de doenças, né? Reduzindo a quantidade de medicações, melhorando aí a cognição, melhorando a motivação, né? Melhorando a saúde mental, principalmente nesse momento de isolamento, confinamento, distanciamento de familiares e Exatamente. amigos, né? Exatamente. Eu estava até lendo um negócio interessante, desculpa te interromper, João, que com relação à parte econômica, né? O idoso, né, quando faz o exercício físico, essa parte econômica é muito importante, porque ao mesmo tempo que ele está primeiro. Quando a pessoa chega num ponto onde ela, antigamente a gente pegava uma pessoa idosa, até os 70 anos, parabéns, deu até os 70 anos. Hoje, você vai mais longe. Então, isso o que cria para aquele tipo de público, né? A pessoa que se cuida. Você cria novos empregos, né? Porque aquela pessoa vai gostar de ir para um teatro, vai Uhum. gostar de ir para um cinema, vai Sim. gostar de comprar alguma coisa para, nem que seja fazer uma costura, ou para poder frequentar um salão de jogos, estar com os amigos, né? Uhum. Uhum. A própria clínica, é um ambiente onde não deixa de ser social, além de exercício, que a gente, né, que eles Sim. cuidam não só da saúde, mas como da parte social. E além do que, além dessa parte econômica, eles também estão economizando com eles, né? Diminuição de remédios, né? Sim. Não vão precisar dar mais entradas em hospitais, como se não tivesse cuidando, era toda hora entrada em hospital, gastando com remédio, Sim. gastando com aparelhos, né? Então, assim, tudo isso é positivo, né? Para a Isso aí. parte econômica. Exatamente. E aí a equipe estruturada, dando suporte para essa pessoa fazer exercício, motivando, mantendo a regularidade, traz todo esse benefício aí que não teria se não fizesse, né? As evidências científicas só mostram benefícios em relação ao exercício físico, né? Eu sei que ele é trabalhoso, é sacrificante, dá trabalho, cansa, né? Leva tempo, né? Leva tempo não só durante a sessão, mas leva tempo para você ver o benefício acontecendo, né? E ele só se mantém se você continuar fazendo. Mas dentro de todo esse contexto, os benefícios são ainda muito maiores do que os riscos, né? E a mesma dose pequena já faz muita diferença para a saúde em geral, né? Olha, mais clientes entrando aí, muito legal. Obrigado pela presença de todos vocês, Um né? abraço para todos. A Cristiane gostou aí, ó, muito delicado. Todo cuidado é pouco, exatamente, Cristiane. Todo cuidado é pouco. Eu queria complementar a Cristiane ali, que a teleavaliação é difícil avaliar a distância, mas a quantidade de exames que essas pessoas têm, a quantidade de documentos médicos, né?
a medicina preventiva, a gente precisa muito mais de um papo mais aprofundado sobre o histórico médico, né, do que realmente o contato presencial ali para a gente entender melhor daquela pessoa e poder prescrever o exercício mais específico, mais individualizado. Então, eu vejo um bom horizonte na teleavaliação por câmera, né? Não só a anamnese, mas também o exame físico, né? Avaliar a marcha. A cada sessão de exercício também a gente acaba reavaliando também a qualidade dos movimentos que estão sendo feitos, né? O tipo de dificuldade ou carência de aptidão que aquele cliente precisa. E aí, em contato com o educador físico, as percepções acabam sendo um pouco diferentes, né? Obviamente, porque somos dois avaliadores olhando para contextos diferentes, mas a gente chega à melhor orientação para aquele determinado cliente, né? Especialmente os mais idosos. O que eu ia falar também é que a gente leva uma tecnologia nova para essa população, né, Daniel? E a gente já viu também entre os nossos clientes que esse estímulo à tecnologia acaba melhorando também outros aspectos da vida do paciente, que é ele entrar em contato com outros amigos também, né? Através da tecnologia de videochamada. Então, por conta da nossa chegada, né, demanda de fazer exercício à distância, ele também vê que tem disponível uma ferramenta que ele pode também se socializar melhor com a família e com os amigos, através de videochamadas. E isso acaba sendo possível mais porque tem uma certa obrigação, né, do exercício ser feito dessa maneira. Então, isso também aproxima eles de outras pessoas, né, e talvez motive um pouco mais do ponto de vista de socialização, né? Exatamente. No nosso ambiente de trabalho, a gente tinha colegas, clientes, né? E sempre, é que nem como qualquer situação da vida, né? Alguns têm mais afinidades, né? E outros também mais afinidades com outros. E tem a turma do café, né? Tanto da parte masculina como da parte feminina. Uhum. Tem a turma da tarde, tem a turma da noite, né? Uhum. Então, assim, é importante a gente... uma coisa que eu observei, doutor João, que eu não falei ainda, é o seguinte. No começo dessa pandemia, eu observei bastante um depoimento de uma brasileira que morava na França, ou mora ainda, não posso te afirmar, e ela deu um depoimento bem bacana, assim, de autoajuda, para nós que ainda íamos começar esse tipo de pandemia, né? Uhum. Com Covid-19. Então, ela falou que você passa por 3 fases para a gente se preparando. A primeira fase é a fase da empolgação, onde está todo mundo eufórico, né? Eu estou falando de um público em geral, tá ok? Uhum. Não estou falando só do idoso. Não do idoso. Público geral. É a forma que você está super empolgado, como a galera tem, não sei se a galera tem acesso, a galera que está nos assistindo, a lives de música, de várias outras, né? Sim. E é tudo uma empolgação no começo, você berra com o cara, com o vizinho, fala, dá um alô, é tudo uma novidade legal. E aí, com o tempo, vai se tornando tudo mais do mesmo, né? Você começa a enjoar um pouco das lives de música, você começa a não ver tanta graça naquilo que Os você filhos vai em casa. bate papo, Em os casa. filhos, os filhos em casa. Experiência eu não posso falar com o teu filho ainda, mas com certeza você como tem, já pode dar esse relato. E tudo mais do mesmo. E a terceira fase, que ela falou, que é a fase da ansiedade. Qual é a fase da ansiedade? É a fase que nós estamos vivendo agora, a maioria da população, que é aquela expectativa. Vai ou não vai, né? Que momento que a gente vai poder sair com segurança, sair com calma? E agora eu te pergunto, né, doutor João, o idoso, né? Eu estou falando de um público geral. Será que o idoso, nessa primeira fase, porque eu acredito que o público idoso a gente tem idosos espalhados por todo o Brasil. Tem aqueles que têm uma rotina excelente, concordo, que tem animações, famílias alegres, que têm condições, mas muitos já perderam seus colegas, né, até pela certa idade. Muitos já estão numa situação de mais do mesmo, né? Tanto que a maioria é bem metódico, gosta de fazer sempre as mesmas coisas, os mesmos horários, os mesmos horários. E a ansiedade, que a gente vê bastante, né? Na galera, eles são bem ansiosos. E imagina agora isso tudo juntando com a pandemia. É bem complicado. Aí eu costumo dizer para meu pai, né, que é nosso cliente também, né, e que mora junto comigo, é o seguinte, cara, olha só, não deixa perder a sua aptidão física, não, porque depois para reconquistar é ruim.
Demora, é Exatamente. pior. Você tem mais risco de se lesionar, de se machucar. A motivação não é a mesma. Aproveita enquanto você está com boa aptidão aí para você mantê-la. É muito mais negócio você manter do que você reconstruir, né? Então não espera a sua Exatamente. saúde deteriorar para você ir correr atrás, né? E como você falou, você pode começar a qualquer tempo, mas pô, dá regularidade para você poder usufruir dos benefícios, né? Então o Exato. exercício é fácil, é simples, dá para fazer. Conte com o apoio da equipe se você tem mais comorbidades, mais limitações, você precisa de uma coisa um pouco mais orientada, mas não deixe de fazer, né? O sedentarismo é a grande pandemia do mundo aí, que traz inúmeras doenças crônicas, é o sedentarismo, a inatividade física. E aí dentro desse contexto de pandemia, a nossa grande preocupação é fique em casa, mas se movimente, se exercite, né? Porque o ficar em casa também tem uma correlação com o ficar no sofá, ficar na cama, deitado, sedentário. E aí vem outros problemas enormes com isso, né, Daniel? Principalmente saúde mental. Hoje mesmo eu estava vendo ali que a quantidade de assassinatos aumentou 10% no primeiro mês da pandemia, lá em abril, né? Enfim, suicídio aumentou muito, enfim, cara, saúde mental vai para o brejo se você não conseguir manter seu corpo ativo. E com Né? as notícias que a gente vê na televisão também, né, doutor João? Isso não ajuda nem um pouco, porque é muita notícia, muita tragédia. Exatamente. Né? Gasta o tempo fazendo atividades da vida diária. Isso. Lembra, pô, faltou dar uma limpadinha ali, vou dar uma limpada. Vai dar uma andada pela casa, Mas como entendeu? deixa eu ver aqui quem foi que falou isso. A Cristiane, de novo, a rotina é fundamental. Eu sempre orientei isso. Exatamente. Mantenha a sua rotina de fazer exercício. Hoje é dia de fazer exercício, hoje é dia de limpar a casa, hoje é dia de lavar a roupa. Enfim, mantenha a sua rotina para justamente você se manter mais ativo dentro dos seus dias. Inclusive, a última recomendação das diretrizes de atividade física, né, americano, foi utilizar os fitness trackers, né, que são esses equipamentos que a gente usa no pulso, para contar a nossa movimentação, nossa frequência cardíaca, e para justamente orientar se a gente está precisando ficar mais ou menos ativo ali dentro do que a diretriz recomenda, que são os 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, né? Então, é importante aí esse monitoramento, isso motiva também, né? Especialmente nesse momento que as pessoas estão saindo pouco de casa, especialmente essa população mais idosa, e a gente precisa motivar essas pessoas, né? Daniel, a gente tem 1 minuto e 50 aí para terminar, considerações finais aí. Aham, Para a live ficar tá, gravada no meu IGTV, tá? Para quem quiser ver beleza. depois, vai ficar disponível lá. Bom, doutor João, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando, né, desse bom bate-papo. Espero ter contribuído, né, e convencer um pouco o público. Eu sei que muitos podem estar vendo a gente não são idosos, mas têm pais, têm parentes, têm amigos, e poderem dar dicas através desse nosso gostoso bate-papo, poder dar dica para essas pessoas, né, da importância de não só ficar em casa, mas se exercitar e fazer atividade física e exercício físico, né? Muitas pessoas não têm condição de fazer exercício, mas que façam uma atividade física, né? E importante manter não se preocupar só com a doença também, que é fundamental, né? Mas também com a cabeça, né? Com o lado social, não deixar de procurar os seus amigos, que é nesse momento que eles estão esperando mais a sua procura. Eu queria mandar um beijo especial para minha avó, que senão ela vai me matar. Ih, Eu que não mandei um legal! beijo para ela. Ela está vendo a gente aí. Minha avó Regina. Um beijo para Beijo, você, avó. Regina! Obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado Valeu, pela pessoal. Beijo a todos. Valeu.